Rapunzel é um conto sobre a figura de uma mãe que, não aceitando que a sua filha cresça, a tranca numa torre assim que ela completa 12 anos e, portanto, entra aí na puberdade. Mas, para provar que não adianta nada os pais trancarem os filhos, Rapunzel acaba grávida na torre mesmo. Vem que eu vou te contar a verdadeira história de Rapunzel. Aproveite para se inscrever aqui no canal e deixe nos comentários que outra verdadeira história você gostaria que eu falasse aqui. Então vamos lá para começar a nossa história. No começo da história de Rapunzel tem um casal, em algumas versões é dito que é um conde e uma condessa, então a gente teria aí um casal da nobreza, mas em outras já é dito apenas que é um homem e uma mulher. E esse casal mora ao lado de uma terrível feiticeira que tem uma fama de muito má. E ela tem um lindo jardim cheio de ervas e flores e hortaliças. Na verdade, o que lá fora eles chamam de jardim, nós aqui no Brasil chamaríamos de horta. E eles estão ali há muito tempo tentando ter um filho. E é dito no texto que dessa vez eles estão com esperança de ter um bebê. Então presta muita atenção no começo dessa história que eu retirei aí de uma das versões mais antigas dos irmãos Grimm que eles coletaram aí de Rapunzel. Era uma vez um homem e uma mulher que havia muito desejavam ter um filho, mas nunca tinham conseguido. Dessa vez, finalmente, a mulher estava com alguma esperança. Bom, então é isso que aparece no começo e essa condessa ou essa mulher fica aí todos os dias olhando esse jardim dessa feiticeira e vai crescendo nela uma vontade enorme de comer aí a flor ou as folhas de Rapunzel, que é de onde vai vir o nome da nossa Rapunzel depois, que tem uma flor que lembra bastante a flor que apareceu na versão da Disney chamada Enrolados aí, que depois mais pra frente eu vou comentar um pouquinho dessa diferença entre Enrolados e Rapunzel. Mas essa aí seria a flor, então, que ela sente muito desejo de comer. Pois bem, de tanta vontade de comer essa flor, um dia ela simplesmente passa mal e desmaia. E quando o marido a encontra, ele pergunta: mas o que aconteceu? Por que você passou mal? Então ela diz: olha, eu passei mal de tanta vontade que eu estava de comer aquela flor de Rapunzel, e se eu não comer, eu vou passar mal. Então olha só que interessante, gente, ela não diz que está grávida, ela diz que passou mal de tanta vontade que ela está de comer o Rapunzel. E ele então resolve pular o muro da feiticeira e pegar um pouco ali do Rapunzel, daquela flor, e entregar para a esposa. E de fato ele faz, ele é bem sucedido, ele pega, a feiticeira não vê que ele fez isso, ele dá, a esposa faz uma salada deliciosa, come, só que quando ela come isso só aumenta ainda mais o desejo dela comer outra salada. E como o marido já havia pulado uma vez e nada tinha acontecido, vamos dizer que ele ganhou confiança e resolveu pular outras vezes. Pulou algumas vezes, o desejo da mulher não terminava, até que ele foi pego pela terrível feiticeira. Ora, essa feiticeira já tem uma fama de que é terrível e ela quer saber o que ele estava fazendo ali, por que ele estava roubando aqueles Rapunzels, e ele desesperado fala: olha, a minha esposa está grávida, ela tem muito desejo de comer isso e foi só por isso que eu fiz, só por isso. E a feiticeira, que é muito astuta e malvada e interesseira, diz: já que a sua esposa está grávida, para não acontecer nada com você, eu deixo inclusive você pegar a quantidade que você quiser do Rapunzel, mas em troca eu vou querer o bebê assim que ela nascer. E o que esse marido faz, minha gente? Ele, com medo, aceita. Mas aí você deve estar se perguntando: mas como assim esse homem aceitou entregar a sua primeira filha, o primeiro bebê que eles iam ter para a feiticeira? Tudo bem que ela podia ser muito terrível, mas não dava para ele negociar um pouquinho? Bom, aí que eu vou te contar um pouco desse contexto que acaba se perdendo, porque como vocês sabem, os contos eles vão sendo recontados, sempre tem uma versão anterior. Eu vou comentar uma versão mais antiga de Rapunzel mais pra frente, mas a verdade é que quando você vai lendo algumas outras versões, você vai vendo que alguns detalhes vão sendo omitidos, uma coisa aqui e outra ali, e que então vai tirando talvez um pouco da compreensão de por que alguns personagens nos contos tomam certas atitudes. E é o caso, por exemplo, desse pai de Rapunzel. O que acontece é o seguinte: como eu falei pra vocês no começo do conto, esse casal então,
Eles queriam muito ter um filho, mas eles nunca tinham conseguido ter o filho. E naquela vez, a mulher estava com esperança. Por outras versões, por outros detalhes que eu já vi muitos folcloristas comentando sobre esse conto de Rapunzel, existem algumas versões que nos deixam claro o seguinte. Era uma gestação, na verdade, que essa condessa tinha. Ela tinha tido algumas gestações que, na verdade, nunca iam pra frente. Então ela sempre acabava perdendo o bebê. E naquele momento ela tinha esperança. Esperança de quê? De que daquela vez aquela gestação ia durar. Então é por isso que no começo aparece esse início aí no conto de Rapunzel. Que eles nunca tinham conseguido ter o filho. Eles conseguiam engravidar, mas não conseguiam ter o filho. E o que que acontece quando o conde, quando esse homem está lá diante da feiticeira? Ele já vinha passando por várias gestações que essa condessa nunca conseguia levar a termo. Então, na verdade, quando ele promete e diz que vai entregar o bebê, na verdade ele não tem muita esperança de que vai realmente precisar entregar esse bebê, porque ele já vem aí de um histórico que a esposa sempre acaba perdendo o filho. E diante lá da terrível feiticeira, ele fica morrendo de medo. E ele nem pensa muito, porque ele já não tem tanta esperança assim. Ele diz assim, não, claro, eu te prometo aí o bebê. Mas o que que acontece? Esse é o bebê que vinga. A condessa realmente consegue levar essa gestação a termo. E vai lá e pega a criança. Em algumas versões, essa feiticeira vai demorar um pouquinho para pegar o bebê. Mas na maioria que a gente tem aí, ela pega Rapunzel assim que ela nasce. A mãe está lá ainda no leito do parto e ela aparece para pegar. E é isso, Rapunzel vai aí ficar com essa feiticeira, vai morar com ela. E na verdade ela vai passar a infância de certa forma livre, porque ela não vai passar na torre, ela vai ficar ali na casa da feiticeira. E é somente quando ela completa 12 anos que a feiticeira resolve que vai trancá-la numa torre. E essa torre tem apenas uma única janela, não tem outras janelas, não tem porta, é enorme, provavelmente cheia de andares ali dentro. E resolve que vai trancá-la então a partir dos 12 anos. 12 anos, em geral, a idade que as meninas ficam menstruadas, e a gente precisa lembrar que antigamente a gente não tinha esse período de adolescência como a gente tem hoje. Então as meninas iam ficando moças e elas já entravam ali no período de casar. A depender da situação de pobreza da família e a depender da dinâmica ali, aquela menina casava mais cedo ou mais tarde. E é por isso que tem aquelas festas de 15 anos, sabe? Que na verdade é algo considerado até bom, porque se pensava que, olha, tudo bem a menina ficar menstruada com 12, com 13 anos, mas ela só vai ser apresentada mesmo para a sociedade e estar em idade de casar um pouquinho mais velha, lá pelos 15, em algum lugar até 16 anos. Rapunzel chama a feiticeira de Mãe Gothel, mas deixa eu falar para vocês que esse não é o nome dela. Mãe Gothel, na verdade, é uma maneira de chamar madrinha na língua alemã. Então, na verdade, a Rapunzel sabe que a Mãe Gothel não é a mãe biológica dela, tanto que a chama com o nome de madrinha. E isso é muito importante porque nos contos de fadas, geralmente é a figura da fada, e muitas vezes fada e feiticeira são sinônimos aí. A figura da fada está ligada à figura da madrinha, daí fada, madrinha, daí Mãe Gothel ser uma feiticeira, uma fada, e ao mesmo tempo ser a madrinha de Rapunzel. Os anos passam, os cabelos de Rapunzel não são cortados, e aí existe muita discussão de por que não corta o cabelo, mas o fato é que em muitas culturas tradicionais, o cabelo da mulher funciona como um véu, então é algo que cobre, que de certa forma a esconde. Então, se Rapunzel está trancada numa torre para se proteger do mundo, o cabelo longo aí seria um reforço desse véu que vai encobri-la, desse fechamento que ela vai começar a passar aí a partir do momento que ela entra na puberdade. E é isso, a feiticeira pede para que Rapunzel jogue as tranças e é assim que ela vai subindo e descendo da torre e vai passando sempre a noite fora. Rapunzel fica lá trancada na torre, sozinha o dia inteiro, e durante o dia ela costuma cantar, e a sua voz, é claro, é belíssima, o que acaba atraindo a atenção de um príncipe que por acaso um dia estava passando nessa floresta. E ele ouve aquela voz, ele encontra a torre, mas ele vê que não tem uma maneira de subir, porque não tem nenhuma janela baixa, só tem uma janelinha lá em cima, de onde ele não consegue ver muita coisa, não tem porta, e ele fica ali observando para ver se encontra uma maneira de subir. Até que um dia ele dá com a feiticeira, então,
pedindo para Rapunzel jogar as suas tranças. Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. As tranças aparecem e a feiticeira sobe. Obviamente, ele rondando ali, ele vê que a feiticeira sai e não passa a noite na torre, e é aí que ele aproveita a oportunidade então de subir. E o príncipe então pede: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Rapunzel provavelmente acha que o horário não é muito o horário da feiticeira, mas joga as tranças a si mesmo. E quando sobe o príncipe, Rapunzel leva o maior susto. Afinal, ela nunca havia visto um homem antes, né, na sua vida. Ela leva um susto, mas o príncipe começa a falar com ela de maneira muito delicada, galante, romântica. E ela rapidinho perde o medo dele, se apaixona, é claro, e ele promete voltar todas as noites. Ele promete voltar todas as noites e ele cumpre, porque a essa altura ele já sabe que a feiticeira fica durante o dia e não fica durante a noite. E é isso, ele passa todas as noites com Rapunzel. E você já imagina o que acontece, né? Ele passa as noites com ela. Então, né? E é justamente a consequência lógica aí dessas noites que o príncipe passa com Rapunzel que entrega que ele estava recebendo alguém. Porque um dia, quando a mãe Gothel está arrumando, está vestindo a roupa na sua filhinha, que ela ainda trata como uma criança, a Rapunzel reclama que o vestido não está mais cabendo a ela justamente na região da cintura. Então a mãe Gothel percebe que ela está grávida, percebe que foi enganada e fica, é claro, furiosa. Dá um monte de tapa em Rapunzel e corta os cabelos dela. Depois vai banir Rapunzel para um deserto. A gente não fica sabendo muito bem em que condições, mas o fato é que mesmo sem Rapunzel, a mãe Gothel consegue descer e subir aí da torre a ponto de banir ela para o deserto e está de novo na torre quando o príncipe à noite chega pedindo para Rapunzel jogar as suas tranças. Mãe Gothel, que cortou os longos cabelos de Rapunzel, amarra esse cabelo ali num suporte, joga as tranças e quando o príncipe dá de cara com a feiticeira, ele também conhece a fama dela já, assim como o pai lá de Rapunzel, o pai biológico dela, sabia que a feiticeira era muito má. Assim que ele dá de cara com a feiticeira, ele fica tão apavorado que ele mesmo se joga lá de cima da torre, acaba caindo aí em um monte de espinhos. Em algumas versões diz aí que os olhos são arrancados, em outras que ele ficou cego, né? De qualquer forma, ele não enxerga mais. E o que acontece? Ele cego, fica totalmente perdido, começa a vagar pela floresta e passam-se assim alguns anos com esse príncipe errante vagando aí pelas florestas sem conseguir enxergar nada. Até que um dia ele ouve Rapunzel cantando novamente, em sinal de que finalmente ele chegou lá no deserto onde a mãe Gothel jogou Rapunzel. E Rapunzel encontra-o, abraça-o e ela está lá com quem? Com os seus 2 filhos, um casal de gêmeos aí que ela teve. Lembra que ela ficou grávida na torre? Pois é, ela deu à luz no deserto, a pobre da Rapunzel. Um menino e uma menina. E ela fica super encantada que encontrou o seu amor de novo, o abraça eternamente e chora. E quando essas lágrimas caem no olho do nosso príncipe e milagrosamente ele volta a enxergar de novo. O fato é que ele então recupera a visão e com isso todo o bom senso, sua força, né? Porque afinal de contas ele podia ter perguntado para alguém o caminho, podia ter dito que era um príncipe. Somente quando ele recupera a visão, que é claro também é um símbolo aí para o fato de que ele recuperou toda a razão dele junto com essa visão. Ele reencontrou a força para viver a partir do momento que ele reencontra o seu amor. E é por isso que agora ele é capaz de encontrar o caminho do seu reino e ele vai então casar com Rapunzel e viver feliz para sempre. É claro que ao longo do tempo aí, algumas versões foram modificando o fato de Rapunzel ter ficado grávida na torre, afinal de contas, ela não tinha se casado com o príncipe, então algumas versões vão nos dizer que o príncipe casou com Rapunzel, só os dois ali na torre, ele levou um anel, simbolicamente eles se casaram, e só depois então ela ficou grávida. Essas versões dos contos de fadas sempre mudam um pouco, porque na verdade esses contos são da tradição oral, quase todos os países possuem suas próprias versões dos contos de fada, e a gente
gente sempre encontra uma versão anterior aí séculos antes, e não é diferente com Rapunzel. Ela tem uma versão mais antiga aí chamada de Petrocinella, e essa versão na verdade vai ser muito importante para a criação do filme Enrolados da Disney, porque na verdade muita coisa do enredo de Enrolados é na verdade retirada dessa outra versão de Rapunzel chamada de Petrocinella. Por exemplo, o aspecto mágico. Na versão de Enrolados, o cabelo de Rapunzel é mágico, é uma magia que nasce aí com a menina por causa da flor. Já em Petrocinella, quem vai levar a Rapunzel, né, que seria a nossa Rapunzel, para a torre, vai ser uma ogra, e essa ogra sabe magia. E durante o período que a Petrocinella vai passar ali na torre, essa ogra vai ensinando magia para ela. Então, ela sabe manipular a magia. Então, esse aspecto de magia que não existe no conto de Rapunzel, quando a gente vai ler as versões aqui, acabou sendo aproveitado no filme Enrolados por causa dessa versão mais antiga. Mas não é só isso, é que em Petrocinella existe todo um trecho do enredo que ela consegue, vai conhecer esse príncipe realmente vai subir na torre, e eles ali bolam um plano e ela consegue descer da torre e ir para a cidade sem que a ogra feiticeira aí saiba que ela fez isso. Então tem esse detalhe no filme de Enrolados aí da Disney, em que ela não fica livre somente quando chega ali o momento de que vai ser banida para o deserto, não. Esse detalhe que ela encontra ali o príncipe, eles conseguem ir para a cidade e viver grandes aventuras, foi aí retirado de uma versão mais antiga de Rapunzel. É isso, se você for comprar na Amazon, por favor, não esquece do meu link, é super importante, ajuda muito aqui o meu trabalho. É graças a ele que eu consigo fazer todo esse canal aqui pra vocês. E por favor, considere também entrar no meu Catarse e apoiar o meu trabalho de outras formas. Você vai poder participar do meu clube do livro, só ajudar se você quiser, receber a minha newsletter. Então dá uma conferida lá e eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio e eu quero saber qual é a próxima história que vocês querem que eu reconte aqui. Tchau!